Você tenta controlar tudo, o tempo, as pessoas, o resultado, mas quanto mais força faz, mais a vida parece escapar. O silêncio te assusta, a demora te cansa e o coração começa a duvidar se Deus ainda está ouvindo. Mas Ele nunca parou, só está esperando você soltar. Porque o que é seu não precisa ser forçado, precisa ser permitido. A mente tem o hábito de proteger o que conhece, mesmo quando isso te prende. Ela chama de segurança o que, na verdade, é medo de perder o controle. Por isso, quando algo começa a mudar, ela tenta travar. E é aí que nasce a resistência. O espaço entre o que você quer e o que o seu coração permite. Você diz que acredita, mas continua imaginando o pior. Diz que confia, mas sente medo quando as coisas fogem do plano. E é nesse desencontro entre palavra e sentimento que a vida se embaralha. Porque Deus não responde ao que você diz, responde ao que você vibra em silêncio. A resistência não grita, ela se esconde nas pequenas reações diárias, no depois eu vejo, no acho que não mereço, no isso é bom demais para mim. São frases simples, mas carregadas de energia que fecha portas. Toda vez que você duvida do que é possível, cria distância entre você e o que já estava pronto para chegar. E essa distância não vem do tempo, vem da mente tentando controlar o que nunca foi dela. A vida não precisa ser empurrada para acontecer. Ela se desenrola quando você para de resistir, quando entende que a fé não é esperar o que quer, mas permanecer em paz mesmo quando ainda não veio. Essa paz é o sinal de que o caminho está livre. É o espaço onde Deus começa a agir. O medo tenta te convencer de que, se você soltar, vai perder. Mas o contrário é o que sempre acontece. Quando você solta, tudo se encaixa. Porque o que é seu não precisa ser forçado, só reconhecido. Deus não age na pressa, Ele age na entrega. E quanto mais você tenta controlar, mais se afasta do ponto onde o milagre acontece. Permitir não é desistir, é dizer, eu confio, mesmo sem entender. É se colocar na posição de quem já aceitou o que pediu, sem exigir sinais. É entender que a ausência de resposta não é silêncio, é o tempo se ajustando ao tamanho da sua fé. Quando você solta, o peso cai, a mente relaxa, a energia volta a fluir e você percebe que nunca precisou lutar, apenas permitir, porque o divino não invade. Ele espera o convite da sua rendição. E quando esse convite acontece, tudo muda, sem esforço, sem explicação. Apenas acontece. Há um instante em que tudo muda. Não porque algo novo aconteceu, mas porque você finalmente parou de lutar com a vida. Esse momento chega quando o coração entende o que a mente não conseguiu aceitar, que o controle nunca foi segurança, sempre foi prisão. Você passou tanto tempo tentando resolver tudo sozinho que esqueceu que o fluxo já sabe o caminho. Enquanto você força, o universo espera. Mas quando você respira e diz, mesmo em silêncio, eu confio, a energia se move como se sempre tivesse estado pronta para isso. Não é milagre. É o retorno daquilo que estava bloqueado pela sua própria atenção. Permitir é dar permissão para Deus trabalhar. É sair do meio, deixar o plano divino respirar. Quando você para de empurrar, o que é seu começa a te procurar. É um reencontro, não uma conquista. A vida não precisa ser conquistada. Ela precisa ser lembrada. As coisas não chegam quando você aprende a fazer certo, elas chegam quando você aprende a sentir certo. Quando o seu corpo não vibra medo, a alma volta a guiar. A paz não é o prêmio, é o caminho. E tudo que combina com ela começa a se aproximar. O que você chama de coincidência é só o reflexo da harmonia voltando. As pessoas certas aparecem, as situações se alinham, o tempo se ajusta. É como se a vida dissesse, agora posso continuar daqui. E você entende por fim que nada nunca deu errado, só estava fora de ritmo. O estado de permissão é isso. Viver sem tentar controlar cada passo, agir sem medo de errar, crer sem precisar entender. É o ponto em que a mente se cala e o coração assume a direção. É onde as respostas aparecem sem que você precise perguntar. A realidade muda quando você muda o tom com que fala com ela. Quando em vez de por favor você diz obrigado, quando em vez de esperar você sente. E quando sente,
o campo responde, porque o universo não é surdo, ele é exato. Ele só precisa de uma vibração limpa para refletir o que já é seu por direito. Permitir é uma escolha silenciosa. Não exige esforço, exige coragem. Coragem para não voltar pro automático, para continuar confiando mesmo quando o medo tentar te puxar de volta. Mas é nessa hora que o poder se manifesta. No momento em que você permanece calmo dentro da incerteza, porque é ali, nesse espaço, que o divino entra. E quando entra, nada mais precisa de explicação. As coisas simplesmente começam a acontecer. O coração entende antes da mente, e tudo que parecia impossível se torna óbvio. Esse é o som da permissão, o som de uma alma voltando a lembrar que nunca esteve sozinha. Quando você começa a permitir, algo curioso acontece. A mente tenta te puxar de volta. Ela sussurra que você está sendo ingênuo, que vai se decepcionar, que precisa agir rápido antes que o tempo passe. Mas esse é o último reflexo do medo tentando sobreviver. O medo não desaparece de uma vez. Ele vai diminuindo cada vez que você escolhe confiar, mesmo sem motivo aparente. Permitir é um treino. Não é uma ideia bonita. É uma prática diária. É acordar e, antes de olhar o celular, lembrar que a vida não começa nas notícias, começa na vibração que você escolhe manter. É observar o caos do mundo e ainda assim decidir não entrar nele. É continuar fazendo o que precisa ser feito, mas sem a pressa de quem acha que tudo depende de si. Quando o medo vier, e ele virá, não lute contra ele. Reconheça. Olhe para dentro e diga em silêncio: eu entendo o que você quer me proteger, mas eu não preciso mais disso. E então respira fundo. A respiração é o portal da permissão. Toda vez que você respira com consciência, volta pro agora, e no agora, o medo não sobrevive. A mente acredita que controle é poder, mas o verdadeiro poder está em permanecer presente quando tudo parece fora do controle. Esse é o ponto onde a energia muda. É onde você para de reagir e começa a criar. Porque a criação não nasce da urgência, nasce da calma. E quanto mais calma há dentro de você, mais rápido a realidade se ajusta lá fora. As provas de que o alinhamento está acontecendo vêm em formas simples. Um encontro inesperado, uma frase que parece resposta, uma sensação de leveza sem motivo. São pequenos sinais de que o fluxo está te guiando de volta para o seu eixo. E é nesse ponto que muitos se confundem. Tentam segurar o fluxo, tentam repetir o mesmo ritual, o mesmo padrão. Mas o fluxo não precisa ser mantido. Ele precisa ser confiado. Quem confia, continua fluindo. O segredo não é controlar o pensamento, mas mudar o clima interno. Você pode pensar 1000 coisas, mas se o sentimento for de paz, o campo entende paz. A vibração verdadeira não está nas palavras, está na intenção por trás delas. Por isso, quando falar com Deus, fale com calma. Não para pedir, mas para lembrar. Não para cobrar, mas para se alinhar. A oração mais poderosa é o silêncio em paz. Cada vez que você escolhe confiar, mesmo cansado, o caminho se abre um pouco mais. Não é sobre eliminar o medo, é sobre não deixá-lo dirigir. É caminhar com ele, mas deixar a fé segurar o volante. E de repente, sem esforço, as coisas começam a se encaixar. Você percebe que não precisa mais correr atrás do que é seu. O que é seu começa a correr até você. Permitir é o estado de quem entendeu o próprio papel. Você não é o criador do plano, é o canal por onde o plano se manifesta. Tudo o que precisa passar, passa por você, quando você não está travando a passagem. E quando esse fluxo se restabelece, a vida volta a ter som, cor e sentido. O peso se dissolve. A fé deixa de ser teoria e se torna respiração. Chega um momento em que você entende que nada estava te faltando. Só estava tudo esperando você parar de resistir. Não era o universo que estava atrasado. Era o seu coração que ainda não tinha se rendido. E quando essa rendição acontece, a energia muda de tom. O tempo desacelera, a mente se aquieta, o corpo respira diferente. A vida volta a fluir como se tivesse estado o tempo todo à sua espera. Você percebe que não precisa mais correr atrás do que é seu, porque o que é seu nunca esteve longe. Estava apenas esperando a sua frequência permitir. E nesse instante, há uma calma que não vem de fora, vem de dentro. É o silêncio de quem finalmente entendeu. O silêncio de quem já não precisa provar nada. O silêncio de quem descobriu que Deus não se encontra, se reconhece.
Permitir é voltar para casa. É caminhar dentro da própria presença e sentir que o universo se move junto com você. É viver o dia comum como quem sabe que está sendo guiado o tempo todo. Nada mais é aleatório, nada mais é perda. Cada atraso é proteção. Cada vazio é preparo. Cada pausa é convite. Você começa a enxergar sentido até no que doeu. Percebe que nada foi desperdício, tudo foi lapidação. As quedas ensinaram entrega. As demoras ensinaram paciência. As perdas ensinaram fé. E hoje, olhando para trás, dá para entender. Deus nunca deixou de agir. Você só estava fazendo barulho demais para ouvir. Agora há espaço. Espaço para receber, para criar, para respirar. Espaço para ser guiado sem medo, para confiar sem garantias, para amar sem defesas. E é nesse espaço que o divino se manifesta. Sem espetáculo, sem prova, sem aviso. Apenas acontece, como o nascer do sol, silencioso e inevitável. Quando você permite, a vida se torna oração. Cada gesto é resposta. Cada encontro é sincronia. Cada respiração é bênção. E a presença de Deus deixa de ser conceito para se tornar experiência. É aqui que o milagre mora. Não nas palavras, mas na vibração de quem finalmente se rendeu. A frequência da permissão é o som do amor em movimento. E quem vibra amor não precisa forçar nada. Apenas vive, confia e flui. Porque agora você entendeu. O universo não precisa ser convencido. Ele só precisava de um coração pronto para deixar acontecer. Se ficou até aqui, escreve nos comentários. Eu escolho permitir. É assim que o universo entende que você está pronto para soltar o controle. Se você sentiu que precisava ouvir isso hoje, não volta pro automático. Se inscreve e continua aqui. A gente só muda quando permanece perto do que desperta. E se essa mensagem acendeu algo dentro de você, é porque já era hora de lembrar o que sempre esteve aí: o poder de permitir.